Fala galera do tiro, eu sou Argan e companhia e hoje a gente está aqui para fazer mais um vídeo da série respondendo aos inscritos. A dúvida de hoje é de um rapaz que eu considero já um amigo do tiro, né? Converso bastante com ele, é o André. E ele me fez uma pergunta bem tranquila, né, de responder. A dúvida dele eu vou deixar aí na tela para vocês conferirem. É justamente com relação à escolha entre duas carabinas da marca Weihrauch, né? No caso ele pontuou uma HW50S e uma HW30. Qual seria a melhor opção? O primeiro ponto que eu preciso colocar para vocês é que realmente assim, a HW35 eu não tenho ela, infelizmente, né? Eu não tenho ela na minha coleção, mas já tive algumas experiências com esse modelo, já tirei algumas vezes. É assim, eu posso dar uma opinião superficial sobre elas, posso falar de forma pormenorizada todos os detalhes, o que eu acho, porque realmente aí você teria que ter uma experiência, uma vivência maior com a carabina, mas alguns pitacos a gente consegue passar aí para o amigo. Como eu não tenho esse modelo, eu trouxe um representante aqui, a HW80, que ela tem algumas similaridades com a HW35. Já algumas eu diria apenas a questão do tamanho da câmara. E aqui eu acho que está o grande diferencial da 35 para a 50. Né? Existem uma série de fatores aí. Quando a gente compara carabinas, né, é muito importante falar que vai depender muito da aplicação, mas é normal que surja esse tipo de dúvida, porque ambas, né, tanto a 35 quanto a 50, elas trabalham com uma proposta muito parecida. São carabinas aí que no calibre 4,5, no caso da HW50 que está aqui, a fábrica declara que ela tem uma energia em torno de 16 joules, tem a opção de 7,5 joules também, e no caso da 35 ela trabalha com duas faixas de energia de 13 joules, né, e 7,5 joules também. Então é natural, né, por conta dessa questão, a questão de diferença de preço também é pequena, né, de certo modo pequena. Então, realmente assim, é natural surgir esse tipo de dúvidas. Eu tenho que pontuar que quando eu comprei a HW50, que inclusive foi a primeira HW que eu tive na vida, eu não tive essa dúvida, né? Na verdade, porque eu não tinha a opção de pegar uma 35. Mas com certeza, se tivesse ambas disponíveis, eu estaria nessa questão também. Eu vou deixar algumas imagens aí da 35, porque ela tem algumas peculiaridades em relação aos modelos padrões aí de HW. O principal deles, aí eu acredito que, acho que vocês já estão vendo aí, é justamente esse sistema de trava para o fechamento do cano, né? Onde ele tem aqui basicamente nessa parte aqui do bloco uma chavetinha, uma linguetinha que você puxa, e a partir do momento que você puxa, o cano automaticamente destrava. Você consegue fazer um basculamento de forma mais suave, ou seja, não tem aquela necessidade de dar aquela pancadinha na ponta do cano, né, justamente porque você tem esse sistema de trava. E na hora de fechar também, você tem a opção de bater ela direto, né, como fecha uma carabina tradicional, ou eventualmente você pode acionar a trava e voltar ela de forma, diria assim, silenciosa. Né? A gente sabe que, dependendo da situação que a pessoa estiver utilizando, silêncio é fundamental, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Eu considero uma vantagem aí para a HW35. Realmente assim ele acaba se tornando um sistema mais suave de se utilizar e tem essa vantagem de eventualmente você precisar fazer um fechamento de cano em silêncio, você consegue fazer. Além da questão também da fixação de cano, apesar que assim o sistema de travamento da HW50 eu considero praticamente perfeito também, né? Assim, de verdade é difícil notar alguma diferença em relação às carabinas de cano fixo que eu tenho, né? Mesmo ela sendo um cano basculante, tá? Então ele é um trabalho muito bem feito aí pela Weihrauch, apesar de considerar ainda um ponto positivo para a HW35, eu não sei se ele é tão relevante assim. Uma questão também que a gente tem que colocar são do tamanho da carabina. Como vocês podem notar aqui, eu estou com uma HW80 que nem está cabendo na tela aí, né? Vocês estão vendo aqui que está faltando um pedaço da coronha. Essa carabina é uma das maiores HW que a gente tem hoje. Ela tem 1,15 m.
A HW35 ela é um pouco menor, salvo engano, eu vou deixar os números aí certinho, mas ela tem em torno de 1,10, enquanto a HW50 é em torno de 1 metro, né? 1 metro e uns quebradinhos, 1,05 m, salvo engano, eu vou deixar os dados aí certinho para vocês verem também. Então, por que isso é importante? Questão de portabilidade, porte físico do atirador, isso tudo faz diferença. Uma carabina um pouco maior, dependendo da utilização, faz bastante diferença, principalmente para quem precisa, né? Quem vai atirar em pé sem apoio ou eventualmente vai fazer o uso em campo dessas carabinas aí, pode, ao final do dia ou de uma sessão de tiros, pode ocasionar um certo cansaço, né? Uma carabina um pouco maior e consequentemente mais pesada, né? Esse é o segundo ponto aí. A HW50, por ser uma carabina um pouco mais compacta, a gente está falando em torno de 3,1 kg, e a HW35 ela tem em torno de praticamente 4 kg, né? São 3,9 kg. Então é uma diferença considerável, quase não, né? A gente está falando em 800 gramas aí de diferença. No final de uma sessão de tiros pode sim fazer diferença. Tem a vantagem, né? Se eventualmente a pessoa pensa em fazer um tiro apoiado, o maior peso da 35 pode colaborar. Acho que até teve um vídeo que eu citei, né, que às vezes eu sinto que a HW50 ela é um pouco leve demais para atirar utilizando sandbag, mas é uma questão de costume também. Com relação ao produto em si, como eu falei para vocês, tá, gente, é difícil a gente emitir uma opinião sem ter realmente uma experiência mais profunda, né, com a carabina. Mas de uma maneira geral, como que eu enxergo essa linha da HW? Diria que a HW35 tem uma construção um pouco mais caprichada do que a HW50. Ela tem alguns detalhes, depende, lógico, da versão, né? Tem a HW35, para quem não sabe, acho que é o modelo mais clássico da marca, é o modelo mais antigo, continua em produção até hoje, que é um baita de um sinal, né? Quer dizer que é um projeto muito bem feito, que tem o seu público fiel aí. Porém, tem essa questão, uma carabina maior, mais pesada. Ela usa essa câmara idêntica à da HW80, né? Então a gente está falando de uma câmera de 30mm, dessa vez eu pesquisei, tá? Então eu não vou errar as medidas. É uma câmera de 30mm, obviamente ela é mais curta do que da HW80, né? E enquanto na HW50 a gente trabalha com câmera de 26, que é a mesma inclusive da HW77, 98, entre outras aí. Por que eu estou falando do tamanho de câmera? Porque isso muda um pouco a forma como o disparo acontece. Nas poucas vezes que eu tive a oportunidade de atirar com a HW35, eu pude notar essa questão. Quando você tem uma câmera maior, consequentemente você tem um pistão maior e mais pesado. Muito embora ele seja menor, né, o tamanho da câmera do que da 50, mas ele não deixa de ser um pistão mais pesado que da HW50, e isso realmente interfere. Você tem o contraponto do peso total da carabina ser maior, ou seja, você tem mais massa, né? Então consequentemente o recuo percebido não é tão grande, mas mesmo assim eu ainda tenho essa questão, eu ainda sinto que ela dá um pouquinho mais de tranco do que a HW50. É um fator determinante? Sinceramente não, eu acho que não vai ser isso que vai definir a sua escolha aí, mas é um ponto que tem que ser destacado. Com relação a padrão de qualidade, oxidação, ambas são muito parecidas. Só acho que realmente a construção da HW35 ela me parece ser mais caprichada, é uma carabina, eu diria que de uma linha superior ao que a gente tem na HW50, mas que também não é demérito nenhum, né? Ela não, para quem conhece a HW50 sabe que é uma baita carabina também. Com relação à ergonomia, quem acompanha os vídeos aí sabe que eu tive uma certa dificuldade, né, com a minha 50 por conta dessa curvatura aqui. Inclusive eu fiz a alteração do gatilho para um gatilho recuado justamente por conta disso, uma coisa que eu não senti na HW35 e da mesma forma não sinto essa dificuldade na HW80. Ela tem uma curvatura um pouco menos acentuada do que na 50, então você acaba tendo uma ergonomia melhor, ao meu modo de ver. Bom, gente, eu enrolei, mas e aí, qual que seria a minha escolha? Essa é a dúvida mais gostosa que o atirador pode ter.
E o legal de ter essa dúvida é justamente que, independente da sua escolha, você não vai errar. Porque a gente está falando em carabinas da marca Weihrauch, né, HW, e aí com certeza é questão de você alinhar as características de cada carabina às suas necessidades. Se você precisa de uma carabina mais leve, mais compacta, vai do 50. Quer uma carabina um pouco mais robusta, com acabamento um pouquinho superior, um pouquinho mais pesada, pega uma 35, não tem erro. O ideal, como eu costumo falar, na dúvida fique com as duas, né? Que aí com certeza seria a melhor opção. Andrezão, mais ou menos isso aí. Como eu falei pra vocês, não tô ficando em cima do muro, mas aí realmente assim, não tem o que errar, cara. A gente tá falando em HW, independente do modelo aí, com certeza você vai estar muito bem servido de carabina. Em termos de energia, como a gente falou, são muito parecidas. Eu acredito que a 50 ainda ela tem um pouquinho mais de energia, né? Pelo menos segundo os dados aí do fabricante, ela trabalha com uma energia um pouquinho maior, e mesmo fazendo uso de uma câmara menor, né? Então isso é uma coisa que a gente percebe, por exemplo, nas carabinas da Gamma, né? Você pega carabinas aí com câmara de 24, né? 25, não sei se vocês sabem aí certinho, e assim, ela apresenta desempenho parecido com carabinas com câmaras maiores, né? São projetos mais novos, né? Então a HW35, como a gente falou, é um projeto bem antigo, salvo engano, é o projeto mais antigo da HW. A HW50 ela veio posteriormente, então tem alguns conceitos aí de construção diferentes, né? Inclusive, né, eu acompanho alguns fóruns aí no exterior, e tem muita gente que classifica a HW em função da forma que ela é montada a culatra, né? Então se vocês notarem aqui, a HW50 ela tem, que a minha não vai dar para ver aqui porque tem a luneta, mas basicamente ela tem, a câmera dela é inteiriça aqui, né? Isso aqui ocorre nos modelos 30, 50, 95 e 98, salvo engano. Não sei se na 57 é assim. Enquanto em modelos clássicos como a própria 35, a 77, a 80, não sei se vocês vão conseguir notar, é que é muito sutil, mas essa parte aqui é o que faz o fechamento da culatra, né? Inclusive eu já cheguei a ver alguns atiradores no exterior classificando, né, as HWs em função desse tipo de construção. Não sei até que ponto isso pode ser realmente utilizado, particularmente, assim, como eu falo, eu não sou engenheiro, mas eu não vejo vantagem técnica nenhuma nessa questão. Eu já vi atiradores falando que as HW que tem esse sistema aqui de trancamento de culatra, né, através da rosca aqui na câmara, elas são mais bem construídas do que esse sistema. Não sei até que ponto é verdade, como eu falei, mas é uma observação que eu tenho que fazer porque eu realmente já vi alguma coisa a respeito, né? Particularmente eu acho até mais fácil esse sistema aqui para desmontar do que esse, mas enfim, é questão de gosto pessoal também. Beleza, Andrezão? Então é isso aí. Como eu falei, tem que verificar o que você pretende fazer com a carabina, qual vai ser a sua real utilização. Em relação a padrão de construção, precisão, qualidade, as duas vão ser excelentes. Na dúvida, como eu falei, compre as duas, cara. Não tem erro. Beleza? Forte abraço a você e ótimos tiros.